Eu sou o Bob, Charles Robert Darwin, mas provavelmente vocês me conhecem como Darwin, o cara da teoria da evolução. Eu sou britânico, casado e tive 10 filhos, mas 2 deles eu perdi. Foi muito difícil para mim. Eu sou naturalista e fiz diversas viagens com o intuito de investigar a vida e explorar a natureza como objeto científico. Depois de um tempo eu publiquei meu livro, A Origem das Espécies. Na época, essa teoria causou um alvoroço danado, e eu fico surpreso ao ver que hoje ela alcançou tamanha proporção e que hoje ela é amplamente aceita pelos cientistas. A atualidade em si, ela me impressiona muito. A tecnologia de hoje é algo que a gente nem sonhava há 200 anos atrás. Mas me perdoem, eu vou voltar aqui para o meu foco, que realmente é que os dias de hoje me deixaram com muito êxtase e eu poderia falar de horas por isso. Mas eu também fiquei sabendo de um outro lado, que o mundo inteiro tem passado por um momento difícil de pandemia viral. É um tal de SARS-CoV, né? É assim que se fala? SARS-CoV-2? É a Covid-19, não é? Que afeta principalmente as vias aéreas, mas também compromete outros sistemas do corpo humano. O pessoal do Museu de Anatomia da UFRJ falou que se inspirou em mim e em minha teoria para fazer esse vídeo e falar um pouco sobre anatomia, comparando o sistema respiratório, cardiovascular e nervoso do ser humano com o de outras espécies de animais. Vamos ver! Vem comigo! Como vocês já sabem, os sistemas dos corpos dos seres vivos passaram por muitas modificações ao longo do tempo. E eu vou falar um pouco sobre a evolução dos cérebros nos animais. Bom, as primeiras plantas começaram a cobrir os continentes ainda desertos há cerca de 400 milhões de anos. E elementos marinhos evoluíram vindo a constituir os anfíbios e répteis primitivos, que então ousaram sair do mar há aproximadamente 350 milhões de anos. Vocês podem imaginar que para esses seres primitivos isso foi um desafio enorme, que exigiu grandes mudanças para vencer o novo ambiente, como suportar seu próprio peso, mudar a maneira de respirar, entre outros. E com o tempo houve então o surgimento de novos modos de perceber e se relacionar com esse novo ambiente. O desenvolvimento dos primórdios das estruturas cerebrais vieram a tornar o comportamento dessas novas espécies mais complexo. Dado o surgimento de estruturas olfatórias, hipocampais e do complexo amidaloide, a primeira modalidade de memória adquirida pelos vertebrados foi a memória olfativa. Permitiu então esses animais pudessem identificar tipos de alimentos, elementos venenosos, parceiros, presas e eventuais predadores. Essas novas camadas de célula passaram a desencadear o comportamento apropriado a determinada situação, portanto sendo um comportamento mais inteligente e não apenas automático. Um aspecto que se ressalta na observação dos tipos de cérebro existentes entre os animais, incluso o ser humano, é a conformação estrutural desses cérebros, nos quais em animais primitivos como peixes, anfíbios, répteis, marsupiais e roedores, não possuem um encéfalo com sulcos e circunvulações que ampliam a área cortical, na qual se localizam neurônios e estruturas complexas. Esses são então em número reduzido e conferem a esses animais um baixo grau de inteligência. Essa característica estrutural é chamada de lisencéfalo, enquanto na maioria dos mamíferos e das aves o tipo de estrutura que se apresenta é o girencéfalo. Esse é o nome que a anatomia se dá ao cérebro no qual o córtex apresenta então essas inúmeros sulcos e circunvulações. Entretanto, alguns mamíferos primitivos ainda não possuem cérebros desenvolvidos, como é o caso de roedores que possuem lisencéfalo. Apesar de todas as diferenças e todo esse tempo de evolução, quero mostrar para vocês uma estrutura bem visível em comum nos cérebros e que tem muita relação com o Covid-19, que é o bulbo olfatório, que vocês podem observar na imagem. Essa estrutura pode ser facilmente identificada nos diversos tipos de cérebro. O bulbo olfatório evidente aponta para a relevância que a percepção dos odores sempre teve para que a vida fosse preservada, mesmo que de forma mais simples em seres mais primitivos. Um assunto que ouvimos falar muito atualmente são as alterações na capacidade de sentir o cheiro e os sabores causadas pela Covid-19. Isso se dá pois muitos vírus podem causar alterações no olfato e no paladar, e os distúrbios no olfato são induzidos por infecções virais no trato respiratório superior. No caso do Covid-19, o distúrbio olfatório é mais prevalente que as disfunções gustativas,
gustativas, mas ambos se relacionam, tá? De acordo com alguns relatos, os pacientes apresentam perda total ou pequena do paladar e do olfato, mesmo que sem coriza e obstrução nasal. O mecanismo exato de como os agentes agressores atuam no nosso organismo e a causa exata da perda do olfato e do paladar ainda não é clara, mas uma possível razão pode ser o envolvimento do sistema nervoso central durante a infecção e o epitélio nasal danificado pelos micro-organismos. O sabor que percebemos quando comemos ou bebemos alguma coisa é proveniente da combinação entre o olfato e a gustação, denominado de olfato retronasal. A relação íntima entre esses dois sentidos, então, justifica a alteração gustativa concomitante a uma perda de olfato durante uma infecção por Covid-19. Como vocês sabem, o nosso corpo obtém oxigênio através do nosso sistema respiratório, que é composto basicamente pelas nossas vias respiratórias e os nossos pulmões. Quando respiramos, o ar ele vai entrar pelas cavidades nasais, atravessar essas vias respiratórias e chegar nos pulmões, onde, enfim, as trocas gasosas serão realizadas. Por conta disso, inclusive, que a Covid-19 causa tanta falta de ar. Como o vírus afeta principalmente os tecidos dos nossos pulmões, as trocas gasosas que deveriam acontecer ali acabam sendo prejudicadas, fazendo com que a pessoa sinta uma grande dificuldade em realizar essas trocas e, consequentemente, uma grande dificuldade em respirar. Agora, para o nosso momento de anatomia comparada, vocês sabiam que as aves respiram um pouco diferente de nós? Ao contrário da gente, elas conseguem continuar mantendo um fluxo de entrada de ar, mesmo enquanto estão expulsando o ar dos seus pulmões. Como isso acontece? Elas vão apresentar algumas estruturas chamadas de sacos aéreos. Esses sacos aéreos, além de aumentarem consideravelmente o volume de ar que consegue entrar no animal, também permite que o ar faça caminhos alternativos de entrada e saída, de modo que elas continuam expulsando o ar com o qual já realizaram as trocas, mas ainda assim possam continuar colocando um ar novo para dentro, mantendo um fluxo constante e ininterrupto de entrada de ar. Oi, Darwin, tudo bem? Que tal falarmos agora sobre o nosso sistema cardiovascular? Bom, ele é dividido em 3 partes. O sangue, que transporta oxigênio e nutrientes por todo o nosso corpo, os vasos sanguíneos, que vão transportar esse sangue, e o coração, que é um grande músculo, como uma grande bomba, que vai receber e bombear o sangue por todos os tecidos do corpo. Mas a gente já sabe como funciona nos humanos, né? A gente tem 2 ventrículos, 2 átrios, sangue venoso, sangue arterial, artérias e veias, o coração recebe, manda sangue. Mas será que funciona assim em todos os vertebrados? Não sei, vamos descobrir? Nos peixes temos um sistema mais simples, ele é bicavitário, porque tem apenas 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. O sangue sai do coração, ainda venoso, pela artéria aorta, chega nas brânquias e ocorre a troca entre o gás carbônico e o oxigênio, tornando esse sangue um sangue arterial. E esse sangue vai transportar o oxigênio e os nutrientes por todo o corpo. Quando retorna ao coração, ele começa um novo ciclo. Isso vai configurar uma circulação simples. Já nos anfíbios, o coração é tricavitário, com 2 átrios e um ventrículo. Isso vai implicar na sua anatomia, porque mesmo dividindo os átrios, o direito para receber o sangue dos tecidos e o esquerdo para receber o sangue dos pulmões, mesmo assim o sangue arterial e venoso ele se mistura. Assim, quando o ventrículo contrai, esse sangue misto vai para a aorta, que é ramificada. Então o sangue vai tanto para os tecidos para nutrir, como para o pulmão, para ser reoxigenado. E isso vai configurar uma circulação dupla. Já o coração dos répteis é tetracavitário, se assemelhando um pouco mais de nós humanos. Mas, diferente da gente, o coração deles não tem uma separação completa entre os ventrículos. Então ainda acontece uma certa mistura entre sangue arterial e venoso, mas não igual nos anfíbios. Só que, igual aos anfíbios, eles também têm uma circulação dupla. Finalmente, chegamos no coração das aves e mamíferos. Ele é tetracavitário, com átrios e ventrículos completamente separados um do outro. Então não há nenhuma mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso, fazendo com que a eficiência para nutrir os tecidos seja maior. Assim, o sangue venoso vindo dos tecidos
pode prosseguir até o pulmão para ser reoxigenado e o sangue arterial não entra em contato com esse sangue venoso, podendo prosseguir para nutrir nossos tecidos. Viu só como o coração foi evoluindo e se adaptando cada vez melhor para cada espécie? Mas o que o Covid tem a ver com tudo isso? Bom, vamos pensar no sistema mais afetado, que é o respiratório. Ele tem uma relação direta com o nosso sistema cardiovascular. Falamos aqui sobre a troca gasosa que o pulmão realiza no sangue venoso. Assim, no momento dessa troca, agentes como o coronavírus podem ser carregados até o coração e podem acarretar doenças como a miocardite, uma inflamação no miocárdio que afeta diretamente o poder de contração do coração. Agradeço a todos vocês que chegaram até o fim desse vídeo e fico feliz pela homenagem do Darwin Day. Mas eu aproveito aqui também para declarar o meu pesar por todas as vítimas do coronavírus. Entendo bem como é a dor de perder alguém que é tão querido pra gente. Que esse ano seja muito melhor. Vacinação para todos. Confiem na ciência.